podemos falar em novos quadros do partido, sem falar um pouco e bem brevemente do partido, dos quadros do partido. O partido que nasceu em 88, na frase cunhada por Montoro, longe das benesses oficiais, mas perto do pulsar das ruas. O PMDB, que tinha eleito 23 dos 25 governadores, naquele momento já não era mais o manda-brasa, e tinha virado o partido do ônibus, aquele que levava todo mundo, qualquer um era carregado pelo PMDB. Então, naquele momento em que o partido era governo federal, que o partido era governo estadual, uma série de homens e mulheres descontentes com o rumo do partido, descontentes com a orientação no Congresso Nacional Constituinte, no governo do Estado e tantos outros governos, resolveram fundar um partido, longe das benesses oficiais, porque é um partido, eram pessoas que estavam no governo, mas perto do pulsar das ruas, eram pessoas que foram para a oposição. Muito diferente do que a gente vê hoje, partidos sendo criados para tirar gente da oposição para aderir ao governo, uma história completamente distinta. Então, figuras, enfim, que fizeram a história do partido, que fazem ainda hoje a história do partido, Mário Covas, Richa, Fernando Henrique Cardoso, Montoro, Arthur da Távora, Gé Serra, Sérgio Mota, o Cury, o Magalhães Teixeira, Geraldo Alckmin, enfim, pessoas que tiveram a coragem, em que o partido, naquele primeiro momento, já se formou com uma grande bancada, com uma representatividade muito alta, acabou tendo vencido muito brevemente, em um curto espaço de tempo, em 6 anos, conseguiu vencer uma eleição presidencial e conseguiu mudar o país, graças a figuras como essas, que prestaram o seu nome, que acreditaram nessa possibilidade e que fundaram o partido. E hoje a gente já tem uma série de novas lideranças, novos quadros que vão surgindo, distantes daquela história de 88, porque eram crianças ainda naquela época, mas que hoje acabam formando um novo quadro dentro do partido, como o Henrique, que hoje é o vice-prefeito de Campinas, a maior cidade hoje com a participação do PSDB, que é a cidade de Campinas, o João Cury, prefeito reeleito de Botucatu, o Eduardo, nosso prefeito de Pelotas, maior cidade administrada pelo PSDB do Rio Grande do Sul, do qual a Matilde é uma grande fã. O Henrique, prefeito de Barretos, Marcelo Richa, presidente nacional da juventude do PSDB, Paulo Alexandre, que foi secretário de Estado, hoje prefeito da cidade de Santos, segunda maior cidade do Estado administrada pelo PSDB. São novos quadros que a gente quer distinguir de novos quadros de outros partidos que repetem velhos truques, que repetem a velha política. O novo quadro ele precisa estar distinto da política antiga. Quando a gente fala em novo quadro, a gente fala também de nova forma de se fazer política, mas acima de tudo de novas bandeiras, de novos desafios impostos por essa nova realidade. Quando o partido foi criado em 88, a gente tinha um cenário. Um cenário de crise, um cenário de inflação, um grande problema fiscal, um grande problema econômico, e graças aos governos do PSDB, a gente tem hoje algumas bandeiras das quais a gente pode se orgulhar, e são bandeiras conhecidas hoje pela população, e que a gente tem todo o dever e a obrigação de falar da importância dessas bandeiras que mudaram o Estado de São Paulo, que mudaram o país, principalmente nas áreas da estabilidade econômica e da gestão pública. Na área da estabilidade econômica, com um plano real, que mudou o país, que o PT votou contra, mas hoje se beneficia da herança bendita do governo Fernando Henrique, que plantou um novo país, que hoje eles vêm colhendo, da privatização das teles, que garantiu a democratização do acesso ao telefone no país. Aqui, tenho certeza, muitos se lembram das filas para conseguir uma linha telefônica. Hoje você entra numa loja, sai falando no seu celular, liga para pedir uma nova linha, no dia seguinte eu vim instalar uma nova linha, enfim, isso graças à democratização do acesso à informação, do acesso a esse direito promovida no governo Fernando Henrique, especialmente pelo ministro Sérgio Mota. E da inserção
do Brasil na economia mundial. Então, acho que o PSDB ajudou a refundar o Brasil no governo Vanderlei, que hoje a gente vive um novo momento econômico, graças às nossas ações, graças à nossa história, e isso a gente tem que se orgulhar. Isso já faz parte da história do PSDB, já faz parte das nossas conquistas. Na área da gestão pública, com o saneamento das contas do Estado, no período de inflação era muito fácil você administrar o Estado, que bastava esperar 4, 5 dias para pagar uma conta, que a inflação já comia aquele valor, mas no período de estabilidade foi preciso enfrentar desafio, foi preciso renegociar, foi preciso botar de pé o Estado de São Paulo e tantos outros estados que o país administrou, né? O desafio que o Mário Covas teve aqui em São Paulo, que a Ieda Cruz teve no Rio Grande do Sul, que tantos outros governadores tiveram para poder arrumar a casa, a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que o PT votou contra, que se posicionou contra a gente ter uma legislação que pudesse estabelecer parâmetros mínimos de respeito ao dinheiro público, de respeito ao dinheiro que é da população, a utilização do governo eletrônico, né, colocar as contas, colocar licenciamento, colocar as informações na internet, né, só a informatização, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, da arrecadação do IPVA, feita em 1997, possibilitou em 3 anos triplicar a receita desse tributo, né? E claro que a gente teve, naquela época, nós não triplicamos a frota de veículos. Foi uma eficiência na arrecadação, com essa informatização. Hoje ainda tem várias ações para serem feitas, toda vez cobro lá o Sérgio Meirelles, para que a gente possa informatizar ainda mais as ações da CETER, da Secretaria do Meio Ambiente, enfim, são desafios que ainda estão colocados, que a gente enfrenta todo dia. A criação do Poupa Tempo, que vai muito além, né, dos espaços que você consegue juntar serviços públicos, é uma nova filosofia de respeito ao cidadão. A gente tem hoje 30 postos do Poupa Tempo para todo o estado de São Paulo. A meta do governador Geraldo Alckmin de chegar no que vem dobrando isso, com mais 30 postos do Poupa Tempo por todo o estado de São Paulo, garantindo ao cidadão facilidade no acesso ao serviço público, qualidade na prestação desse serviço, e que o nosso desafio ainda é levar essa qualidade de serviço Poupa Tempo, que tem uma aprovação de 99% dos usuários para outros serviços públicos, na educação, na saúde, na segurança pública, que ele possa ser atendido com a mesma presteza e com a mesma qualidade que ele é no Poupa Tempo para outros equipamentos públicos. O SIX, sem integração da cidadania, enfim, nessa área de gestão pública, como na área da gestão de políticas econômicas, a STB já fez muito, todo mundo sabe, todo mundo conhece, é algo que toda a campanha a gente fala, é algo que está no nosso discurso, nossos candidatos a deputado, nossos candidatos a governador, nossos candidatos a prefeito, essas são bandeiras assim, que nós já conquistamos. Claro, tem vários dobramentos, vários itens que é preciso reformular no nosso programa, é preciso repassar, mas acho que esses são itens muito presentes no debate, no dia a dia do partido. Agora, aí não pode falar em novos quadros, aí não pode falar em trazer jovens para vir militar no PSDB, formação de novos quadros, sem falar também em novas bandeiras. A gente precisa pensar muito além daquilo que já é hoje cara do PSDB. Nós precisamos ter ações efetivas, nós precisamos ter bandeiras efetivas para outras demandas que hoje a sociedade tem. A formação e a criação de novos quadros, a meu ver, está muito atrelada a gente poder ter uma bandeira, outras bandeiras dentro do partido. Por que o